pessoal! 2021, hein? Chegou! Tem gente que ainda parou em 2020 aí. Muita gente. Vamos acordar pra vida, hein? Quanto é tempo. Deixa eu arrumar esse negócio direito aqui. Aí, pronto. E o pessoal da ansiedade já tava me mandando mensagem ali, falando assim: mas Tatu, não era 4 horas? Pô, atrasei 3 minutos. Foi mal, hein? Beleza? Tá entrando a galera, então vamos lá. Regras básicas de boa convivência aqui no nosso Instagram, vocês já sabem. Vale qualquer pergunta, só não vale tentar arrumar uma consulta de graça aqui. Fechou? Ei, Edivana! Edivana tá aí na live. Edivana, para quem não sabe, ela é a mentora do 5S. O 5S é a empresa onde eu sempre falo com vocês que eu conheci o Vitor. Então a Edivana tá aí. A Edivana foi quem inventou o método, chama a empresa, né? A empresa chama 5S e o método de emagrecimento chama 5S. Então quem não conhece, vale super a pena conhecer. Eu fiz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento lá durante 4 anos. E o Vitor acho que uns 2 anos, a gente se conheceu lá dentro. E a Edivana é fera. Vambora, hein? Quem vai começar as perguntas aí, pode começar. Então vai, bombardeia, Edivana. Pode começar. Paulo é o marido dela, tá na mesma casa e no Instagram diferente. É bom que tu me dá na audiência, 2. Boa tarde da Holanda, boa tarde. E vamos nessa, vamos começar as perguntas aqui, hein? Primeira vez que eu assisto uma live, espero que consiga tirar suas dúvidas. Me pergunta, se não perguntar aqui, não vai ter. Vambora. Doutor Túlio, qual a diferença entre natoquinase e serrapeptase? É válido para usar para quem tem doença do coração? Olha que pergunta boa para começar, hein? Ó, como vocês sabem, né? Esse ano eu vou lançar um curso de suplementação cardiovascular para leigo e para profissional de saúde, um outro. Então eu estudei muito a natoquinase e a serrapeptase. A natoquinase, ela é derivada do natô, tá? Então é um fermentado japonês onde você extrai essa enzima, e essa enzima ela tem uma ação muito bacana para o sistema cardiovascular, que as pessoas acham que a princípio é só uma ação ali a nível de sistema, né, de anticoagulação, mas ela consegue fazer outras coisas, outros benefícios para o nosso sistema cardiovascular, tá? Então, natoquinase tem muito estudo bacana sobre ela. Vale super a pena utilizar para quem tem doença no coração, dependendo da doença, né? Por exemplo, tem doenças que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas tem doenças que são super boas a gente usar a natoquinase, beleza? A serrapeptase, ela também é uma enzima derivada de uma bactéria que não tem nada a ver com a natoquinase e que as evidências científicas da serrapeptase são bem menores do que a da natoquinase. Tanto é que eu não coloquei serrapeptase no nosso curso, tá? Então, assim, evidências mínimas, com usos muito pouco ligados ao sistema cardiovascular. Eu achei muita coisa de serrapeptase ligada ao sistema ósseo-muscular, onde ela parece ter algum efeito interessante ali a nível de anti-inflamação, mas a nível de sistema cardiovascular tem baixíssima evidência científica, beleza? Qual a sua cidade? Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui em Juiz de Fora é que o bicho pega, né? Todo mundo tá vindo consultar comigo aqui, quem não quer fazer online. Beleza? Juiz de Fora, para quem não conhece, 2 informações que vocês vão lembrar. Primeira, cidade do Itamar Franco. Então, quem é da época do Itamar Franco, ex-presidente nosso, vai lembrar que o Itamar Franco era juiz forano. Segunda coisa, Bolsonaro, facada, Juiz de Fora. Beleza? Então, só para vocês lembrarem de onde é Juiz de Fora. Atenolol pode aumentar os gânglios? Débora, não tem nada a ver, tá? Você está com algum aumento de gânglio, deve ser alguma infecção, inflamação local ou sistêmica, e tem que olhar isso daí sem dúvida nenhuma, tá? Pergunta da Bianca: colesterol LDL alto em crianças, o que fazer? Ó, eu atendi, não atendo muitas crianças, mas eu atendo algumas crianças, principalmente quando o assunto é sobre colesterol, que é uma coisa que eu estudo muito, né? O que acontece? É a mesma coisa que acontece para o adulto, gente. Então, assim, tem pessoas adultas que vão descobrir a dislipidemia familiar já numa idade mais avançada.
E tem algumas crianças que descobrem essa dislipidemia na idade infantil, que é o ideal, né? E aí o que fazer? A primeira coisa é, tá alto, mas tá ruim? É a mesma coisa que eu falo para adulto, né? Depende da qualidade. Se for um colesterol LDL alto numa criança saudável, tranquilo, né? E com o perfil de colesterol bom, tranquilo, não mexo, não faço nada. Agora, eu já peguei casos de uma criança que tinha um colesterol bem alto, né? Um LDL ali quase em 300, com muita oxidação, com um perfil ruim, né? Que eu pedi o subfracionamento das lipoproteínas. E aí você via nitidamente que era uma criança que tem uma dislipidemia familiar e que se não for tratada a tempo, até porque ela tem histórico familiar também de doença cardiovascular precoce, se não for tratada a tempo, isso pode trazer repercussões no longo prazo para essa criança. Lembrando que isso não vai trazer repercussão no curto prazo. Então tem muita mãe que me procura meio desesperada. Ah, porque eu não quero que meu filho infarte. Pô, teu filho não vai infartar agora, né? Mas teu filho pode infartar com 40 anos, 45 anos. Então os cuidados que você tem agora com essa criança vão refletir lá na frente para ela, tá? Então, basicamente o que a gente tem que fazer é olhar a qualidade desse colesterol e ver os riscos que essa criança tem para a gente traçar a estratégia. Que essa estratégia pode ser não medicamentosa, que é o ideal, né? Ainda mais que uma criança vai usar durante muitos anos o remédio. Ou, num caso extremo, né, pode ser medicamentosa. Tá? Beleza? Como diminuir a homocisteína? Ó, bom, a homocisteína, né, para quem não sabe, é um produto do nosso organismo normal. Todo mundo tem homocisteína e tem que ter homocisteína. A homocisteína serve ali como um guardião do nosso DNA, mais ou menos, pra vocês entenderem isso. E as formas metiladas da vitamina B, ela, na verdade, da B12 e da B9, essas formas metiladas, metilfolato, metilcobalamina, eles são capazes de reciclar essa homocisteína. Então, quando você está com uma deficiência da vitamina B6, da B9, da B12, você tem um ciclo de reciclo dessa homocisteína prejudicado. E aí, para você poder reduzir a homocisteína, você tem que começar a ingerir mais dessas formas metiladas, que é o que geralmente a gente faz através de suplementação. Então, a melhor forma de diminuir a homocisteína, que foi a tua pergunta, é suplementar metilcobalamina, metilfolato e peridoxal 5-fosfato. Beleza? Riscos da hidroxicloroquina. Cara, ó, não vou falar que é nenhum, porque não é justo e não é certo falar isso. Mas são mínimos. Tá? O que vocês têm que entender, gente, que hidroxicloroquina não é uma medicação nova, que está agora no mercado, que começou a sair agora. Não. A hidroxicloroquina está no mercado há muito tempo, né? Ela é usada para tratamento, ela é um antimalárico, então ela é usada para tratamento de malária, ela é usada no tratamento de doenças, né, reumatológicas. Então, ela já está no mercado há bastante tempo e a gente não pega muito efeito colateral. Eu estava conversando até com um colega meu que fez arritmologia na USP, e lá tem um ambulatório especializado, né? Porque, ó, imagina, você está dentro da referência de São Paulo e todos os casos esquisitos do Brasil, eles drenam para essa referência, tá? E aí eu tava perguntando para ele justamente isso. Pô, você vê muito efeito colateral do hidroxicloroquina e tudo, ele é um arritmologista. Por que eu tô te falando do arritmologista? Vamos lá. Porque a hidroxicloroquina, o principal efeito colateral que mais as pessoas ficam preocupadas é ela desenvolver um ataque cardioventricular. Ataque cardioventricular é uma arritmia maligna. É uma arritmia potencialmente fatal. E quando a gente desenvolve um ataque cardioventricular, você pode ter uma parada cardíaca, você pode vir a óbito. Por que ocorre isso? Por prolongamento do intervalo no eletro, que a gente conhece. O eletro é o eletrocardiograma, né? O exame de base nosso da cardiologia. Tem um intervalo que a gente chama de intervalo QT. Esse intervalo, ele equivale à repolarização do nosso coração, tá? Quando você prolonga esse intervalo, você corre o risco de desenvolver um fenômeno que a gente chama de fenômeno R/T e desenvolver uma taquicardia ventricular, né? E essa taquicardia ventricular, ela poder deflagrar uma morte súbita. Então seria esse o grande risco da hidroxicloroquina. E aí eu perguntei para ele justamente isso. Falei, cara, você vê muito caso na arritmologia, né, da USP, de efeitos colaterais da hidroxicloroquina e tal? Ele falou assim, cara, eu nunca vi. Então, é uma coisa muito rara, né? Muito rara, mas o efeito colateral é muito arriscado, que pode causar a morte. Então, se você tem um cardiologista, pergunta. Tem um monte de paciente meu que pergunta, você posso usar hidroxicloroquina? Porra, 99,999% dos meus pacientes podem.
Um ou outro que vai ter um intervalo QT prolongado, por já usar alguma droga que prolonga esse intervalo, que aumenta o risco, né? Então, assim, tomar cuidado com associações de drogas que prolongam o intervalo QT. Esse é o recado aí, beleza? Qual a dosagem da coenzima Q10 e magnésio de malato ideal para quem usa rosuvastatina 40 mg, que estão causando cansaço nas pernas? Eu não posso falar de dosagem, gente, né? Eu posso falar o seguinte, ó, pra você ter uma ideia, tá? Intervalo que a gente usa de coenzima Q10 varia de 50 mg até 300 mg, tá? De coenzima Q10. E de magnésio, ele varia, de magnésio de malato, tá? Ele varia de 200 mg até 800 mg. Então, é dentro desse intervalo que a gente individualiza para cada caso, tá? Agora, o rosuvastatina 40 é uma dose bem alta, né? Bem alta. Doutor, por que uma pessoa com suspeita de angioedema precisa procurar um médico cardiovascular? Tá. Angioedema é o edema, né, secundário ao extravasamento do líquido de dentro do capilar vascular. Então, quando ele extravasa, ele causa um edema nos membros inferiores, principalmente, né? E se você tem esse angioedema, você tem que procurar o médico, não é o cardiovascular, você tem que procurar um vascular, né, que é um angiologista, que ele vai te falar, olha, isso é um angioedema e você pode tomar isso, isso e isso, né, de remédio. Existem suplementos bons também para angioedema, tá? Vou dar o exemplo aqui, centelha asiática e picnogenol são bons para angioedema. O ácido alfa-lipoico deve ser usado em jejum? Ele tem uma melhor absorção em jejum, tá? Não necessariamente. Dentro disso é uma pergunta legal para falar de uma outra coisa, tá? Isso eu falo no curso de suplementação cardiovascular aí, que ainda não saiu, vai sair. O que acontece? A gente, às vezes, quer fazer a coisa tão certinha, e eu já não faço mais isso, tá? Porque eu vi que a aderência dos meus pacientes são muito ruins. Mas existem várias regrinhas, tá? Por exemplo, vou dar uma regrinha aqui. O ideal é você separar agentes quelantes, né, antioxidantes, de sais. Por exemplo, magnésio, por exemplo, sei lá, você está usando zinco. Por quê? Às vezes um interfere no outro e um pode quelar, o quelar é estragar, entre aspas, tá? A ação do outro. E aí, se você começa a seguir todas essas regrinhas, por exemplo, tem um que tem absorção melhor depois do almoço, tem um que tem melhor absorção em jejum de manhã, tem um que não pode estar com tal, tem um que absorve melhor com gordura, tem um que faz a melhor ação dele à noite, tem um que não sei o quê. E aí, quando você monta uma prescrição e você começa a botar todos esses pormenores, o paciente começa a ter 8 horários de tomada de medicação, de suplementação. Eu tenho que tomar isso em jejum, eu tenho que tomar isso depois do café, eu tenho que tomar isso depois do almoço, eu tenho que tomar isso no meio da tarde, eu tenho que tomar isso à noite, eu tenho que tomar isso antes de dormir. E aí fica aquele negócio de isso. Pô, esqueci desse, posso tomar naquilo, esqueci daquilo. Então, a comodidade posológica, que é o que a gente chama, é muito importante para ter uma boa aderência. Então, às vezes é melhor a gente esquecer esses pormenores em prol de você usar o que tem que ser usado. Entendeu? Beleza? Doutor Túlio, a anemia prevista na bula do Xarelto pode ocorrer independentemente de uma eventual hemorragia? Pode, tá? Pode, mas assim, o principal é o risco de hemorragia, né? O Xarelto é um anticoagulante, mas pode sim. Doutor, placa na carótida de 70%, uso AS e atorvastatina cáustica. Posso tomar K2? Pode, tá? Pode e deve, tá? Não tem a menor dúvida. O pessoal tem muito medo de fazer associação de K2, né, com AS, muito medo de usar a associação de K2 com clopidogrel. Será que vai estragar o meu sistema de coagulação e tal? Só para vocês entenderem, o AS e o clopidogrel, eles não são anticoagulantes, eles são antiagregantes plaquetários. Então o mecanismo de ação é totalmente diferente, não tem risco nenhum. Essa associação pode ser utilizada, eu uso muito na minha prática clínica sem problema absolutamente nenhum, tá? Tranquilo. O uso da vitamina D, que não é vitamina. Tá. Você está falando que é um hormônio, deve ser isso, tá. Deve ser associada a alguma outra coisa para melhorar a absorção? Deve, tá. Com a K2, né, um ótimo exemplo. A vitamina D ela funciona super bem com a K2.
Magnésio também é uma coisa muito boa para você associar com a vitamina D, tá? Beleza? Colesterol 220 é considerado alto? Tem que tomar medicamento? Ô Célia, eu acho que você deveria, antes de pensar em tomar medicamento, dar uma olhada no meu Instagram assim com calma, porque tem muita informação sobre colesterol e assim, você pegar só um número do colesterol total e querer transformar esse colesterol total em algo que defina se você tem que tomar remédio ou não, não é nem raso, é errado, literalmente errado. Porque dentro do colesterol total existe o HDL, que seria o colesterol bom, e o LDL, que seria o colesterol ruim, tá? E aí dentro ainda tem vários outros pormenores. Por exemplo, o colesterol remanescente, que a gente chama. Aí você tem que saber o subtipo desse LDL colesterol, se é ruim mesmo, se não é. Se o seu HDL ele é funcionante ou é disfuncionante. Então tem várias coisas para você avaliar. Depois que você avaliar tudo isso, você ainda tem que avaliar o risco do paciente. Então, será que esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular? Será que ele é um paciente de baixo risco cardiovascular? Entendeu? Não tem muita coisa ainda para ver. Não dá para falar, 220 é alto, tem que tomar remédio. Quem faz isso está errado. Não tem outra nomenclatura para falar. É errado mesmo, muito errado, tá? Oxigenação boa, 99% tá ok? Oxigenação boa no pulmão? Boa, 99% é excelente, né? O normal é de 94% para cima, tá? Vamos continuar aqui. Tenho 41 anos e histórico familiar de cardiopatia. Também sou sangue A, considerado mais espesso. Já posso começar a tomar AS como preventivo? Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, tá? Os estudos que demonstraram, né, o uso do AS como antiagregante plaquetário preventivo, eles foram negativos, tá? Então, assim, ele não conseguiu evitar a doença, ele não conseguiu evitar a progressão de placa, ele não conseguiu evitar infarto, ele não demonstrou fazer sentido o uso do AS de maneira preventiva, na profilaxia primária, tá? A única exceção que o pessoal ainda tem dúvida é no paciente de muito alto risco. O que é um muito alto risco? Pô, diabético, tabagista, com histórico familiar positivo, hipertenso, e esse aí o pessoal ainda tem dúvida. Eu não uso na minha prática clínica, tá? Porque além de não fazer bem, né? Porque aí você podia falar assim, mas na dúvida eu vou usar, né? Não pode fazer bem, pode não fazer, na dúvida eu vou usar. Os estudos demonstraram que ele faz mal, não no sentido de aumentar o risco cardiovascular, mas no sentido de aumentar sangramento. Então, aumentou o sangramento do trato gastrointestinal, aumentou o risco de sangramento gástrico. Então, o ideal é não usar, tá? O AS nesse cenário ele está proscrito, beleza? Doutor, qual o melhor exercício para hipertenso? Aeróbico ou musculação? Pô, Rafael, é uma baita de uma pergunta boa, hein? Isso é muito... Às vezes as pessoas dão uma resposta muito superficial para isso daí. E como você fez uma pergunta boa, eu vou te dar uma resposta mais profunda para isso daí. Olha só. O que mostra a literatura com relação a isso, tá? Se o paciente não é hipertenso, então se ele é um pré-hipertenso, tá? O aeróbico seria melhor. O aeróbico ele tem um... Perdão. Se ele é um pré-hipertenso, a musculação e o aeróbico eles têm um valor equivalente. Então assim, tanto faz um quanto o outro, tá? Basicamente é isso. Quando a gente começa a falar de paciente hipertenso mesmo, para a gente ver a resposta do exercício no paciente hipertenso, os estudos eles têm demonstrado o seguinte: musculação reduz a pressão arterial, não tem a menor dúvida disso. Então, musculação é importante, mas o aeróbico ele reduz mais, tá? Então, o ideal acho que seria você fazer os dois, né? Se você é um paciente hipertenso e está querendo fazer algo para diminuir a tua pressão arterial, misturar aeróbico com musculação é o melhor dos cenários, tá? Beleza? Quais são os exames que uma criança precisa fazer para investigar o colesterol? Vários, não é? Aquilo tudo que eu falo o tempo todo aqui no meu Instagram, né? Então, assim, começa do básico, que é um colesterol total, frações, né, com triglicérides, e aí, de acordo com o resultado, você pode ir para uma apolipoproteína A, para uma apolipoproteína B. Se você quiser aprofundar um pouco mais, pegar um anti-LDL oxidado, pegar um subfracionamento do LDL e do HDL, e aí você vai aprofundando cada vez mais, tá?
Doutor Túlio, o que você acha do medicamento metildopa, que é o Aldomet? Vamos lá. Ele não está entre os 5 melhores remédios para tratamento de hipertensão. Então, se você usa metildopa para tratar a tua hipertensão, está fazendo um tratamento assim muito ruim, tá? Por quê? Metildopa tem muito efeito colateral, metildopa tem uma ação que não é uma ação muito seletiva, não é um remédio que eu aconselho as pessoas usarem. A não ser que a paciente esteja, né, grávida. Ah, tá grávida e tá hipertensa. Aí metildopa entra como uma opção por ter uma segurança legal fetal e tal. A gente pode até usar metildopa nesse cenário. Apesar de que tem outros remédios também que a gente pode usar na paciente grávida, tá? Agora, se não tá grávida e tá usando metildopa como tratamento de hipertensão já isolado, eu não gosto de jeito nenhum. Tem muito remédio melhor, tá? Tem a pressão alterada, geralmente alta. Fiz o mapa e o médico falou que não tenho problema no coração. Achei que uma coisa tivesse a ver com a outra. Tá, vamos com calma, Estela, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Depois, olha minha live sobre hipertensão. Eu fiz uma live inteirinha falando sobre pressão alta. E aí você entra lá no meu YouTube, e no meu YouTube tem lá a live sobre hipertensão. Olha, porque vai valer a pena, que você vai entender muita coisa que eu falo lá, tá? Mapa não é um exame que é feito para a gente ver se tem o problema no coração ou não, tá? Exame para a gente ver se tem problema no coração ou não são outros exames, um teste ergométrico, um ecocardiograma, enfim, um Doppler de carótida, outros exames, tá? Mapa define como que tá a tua pressão arterial, se ela tá alta ou se ela tá baixa, se você precisa de tratar, se você precisa ajustar o remédio ou se tá tudo bem, tá? E ela não faz mal, às vezes, no curto prazo. Então, por exemplo, você pode estar com o coração normal agora e a pressão alta. Só que se você não cuidar disso no longo prazo, manter a pressão alta ao longo da tua vida, pode te trazer um problema futuro lá na frente, tá? Beleza? Homocisteína de 14 é ruim? É ruim, tá? Homocisteína acima de 10 já é ruim, acima de 9 já não é muito bom, tá? O triglicérides da criança também está alto. Eu posso dar um ômega 3 para ela? Olha, se ela se alimenta bem, tem alguma coisa errada com essa criança. Se ela se alimenta mal, a causa está na alimentação da criança. Então, assim, antes de você pensar em dar um ômega 3 para ela, dá uma olhada como é que tá, né, essa criança, o estilo de vida dessa criança, se essa criança está comendo bem, se você tem cuidados alimentares com ela ou não, sem frescura, tá? Porque outro dia me perguntaram, ai, doutor, como que você faz para controlar a alimentação dos seus filhos? Pô, cara, ó, primeira coisa, meu filho não tem cartão de crédito. Então, ele não consegue comprar nada. Então, eu sou responsável por comprar as coisas. E aí, se não tiver aqui em casa porcaria, que é o que não tem aqui em casa, geralmente, final de ano tem, né? Eu tô numa fase aí que eu tô só comendo porcaria. E, por consequência, os moleques acabam comendo. E aí, eu não tenho como não deixar eles comerem, porra. Eu tô comendo, tá aqui em casa. Eu vou falar, não, você não pode comer, não. Eu vou deixar o moleque comer e pronto, acabou, né? Mas é exceção. Então, assim, só não comprar, né? Então, é bem simples. Não compra porcaria que seus filhos não vão comer porcaria. Ah, mas ele não vai comer nada. Cara, não vai morrer de fome. Ele vai comer. Pode ficar tranquilo que ele vai comer. Agora, se você der opções ruins para ele, ele vai sempre na opção ruim, né? E o exemplo também fala muito em casa, né? Então, toma cuidado. Então, primeira coisa, dá uma olhada nisso, na alimentação dessa criança e tudo. A segunda coisa... Essa criança é ativa, essa criança faz exercício físico, essa criança está fazendo alguma coisa, né, para queimar, porque o triglicérides é uma forma da gordura ser carreada na nossa corrente sanguínea, andar na nossa corrente sanguínea, né? E aí se a pessoa está queimando, né, queimando caloria, queimando gordura, o nível de triglicérides tende a baixar. Então, dá uma olhada no estilo de vida do teu filho antes de pensar em dar ômega 3 para ele, tá? Beleza? Minha irmã deixou de tomar o remédio para pressão por 3 horas. Entrou em pânico dizendo que o médico disse que o medicamento só fica no organismo 24 horas. É verdade? Ô Carmen, olha só, é verdade, né? Assim, o remédio de pressão,
ele tem uma meia-vida que a gente chama, né? Alguns têm meia-vida de 6 horas, alguns têm meia-vida de 8 horas, alguns têm meia-vida de 12 horas, alguns têm meia-vida de 24 horas, alguns têm meia-vida de 28 horas, depende do remédio que ela está tomando, tá? Então, digamos que tenha meia-vida de 24 horas, né? Ah, ela deixou de tomar por 3 horas, meu Deus, vai entrar em desespero. Esqueceu, o ideal não é esquecer, o ideal realmente é tomar no horário sempre, certinho, no mesmo horário. Mas lembrou 3 horas depois, toma, né? Morrer disso vai morrer? Não, não vai morrer não, tá? Só não pode ficar vacilando toda hora. Doutor Túlio, fale um pouco sobre a utilização do CDI. Pô, mas isso é uma pergunta muito específica. Vou dar uma geral rápida. CDI, gente, é cardiodesfibrilador implantável. Sabe aquele filme que o cara toma um chocão assim, pá, para poder ressuscitar? Então, o CDI é um dispositivo que fica implantado embaixo da pele da pessoa, que ele identifica quando a pessoa faz uma arritmia que vai ter uma morte súbita e ele dá o choque, sem precisar de ter o desfibrilador externo. Então ele é um desfibrilador interno, tá? Então quando que tem que usar? Quando o paciente tiver risco de desenvolver essas arritmias potencialmente fatais, beleza? Consigo reduzir a lipoproteína A com suplementos? Não. Rápido e rasteiro, Carol. Nem com suplemento, nem com remédio, nem com estilo de vida, nem com nada. Não fica muito animada, não, porque olha só, eu tenho um monte de paciente que tem lipoproteína A aumentada, e eu sou um dos que tem lipoproteína A aumentada, tá? E o que acontece? Eu tô falando de lipoproteína A, lipoproteína Azinho, tá? É totalmente diferente de apolipoproteína A. Então, eu tô falando só para vocês não confundirem. Então, eu tenho um monte de paciente que tem a lipoproteína A aumentada, né, a lipoazinha aumentada, e fica nessa paranoia de querer diminuir ela. Eu já tive essa paranoia também, porque, pô, eu estudo. Então eu sei que lipo A não é uma das coisas boas, né? Eu quero diminuir. E aí comecei a estudar um monte de coisa que poderia diminuir a lipo A. Tomei. Ela era 121, ela caiu. Ela foi para 85. Eu falei, olha, tá dando certo. Continuei tomando. Medi de novo, 149. Então assim, a lipo A, ela oscila, tá? Ao longo da nossa vida, ela fica baixa, alta, mas nunca muito baixa e nunca muito alta se a pessoa tem lipo A normal. Então, por exemplo, assim, ó, peguei um paciente que dosei a lipoproteína A dele e deu 10. Vai ter uma hora que eu vou dosar, vai estar 18, vai ter uma hora que vai estar 15, vai ter uma hora que vai estar 5, vai ter uma hora que vai estar 7. Ela vai ficar oscilando nesse valor assim, tá? A minha, 120, 140, 80, 120, 40, 140, 80 e fica oscilando nessa linha ali, tá? Então, o ideal é nem ficar dosando muito, porque não tem muito o que fazer não, tá? É cuidar do resto da sua saúde e esquecer a lipoproteína A. Esse é o segredo, tá? Doutor, quem tem extrasístole tem que fazer check-up anual? Ô Sheila, check-up anual é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas deveriam fazer, mesmo não tendo extrasístole. Então, tendo ou não tendo extrasístole, check-up anual é uma coisa muito bem-vinda a partir dos 40 anos de idade, tá? Lembrando que o check-up, o que ele é? São exames para você tentar diagnosticar precocemente uma doença. Ele, de maneira alguma, tem um caráter preventivo. A prevenção, quem faz é você, com o seu estilo de vida, com a tua alimentação. Então, muito mais importante do que fazer um check-up anual, de fazer os exames anualmente, é fazer um check-up interno teu para ver se o que você precisa fazer para ter a sua saúde em dia você está fazendo ou não, tá? Então isso é muito importante. E fica o recado para todo mundo aí, hein? Aliás, eu vou contar uma história aqui para vocês. Então, vou parar um pouquinho. Não, vou contar essa história não. Depois eu faço um IGTV contando essa história aqui para vocês. Porque é uma história bacana e eu quero deixá-la salva e vou deixá-la salva depois separadinho no IGTV, tá? É a respeito de saúde, é a respeito de cuidados, de prevenção. Ah, era sua fã, agora sou sua super fã com a camisa tricolor. Pô, camisa mais bonita do universo, né, gente? Olha aqui. Cara, não tem camisa mais bonita que essa aqui, não. Eu vou falar que camisa bonita igual essa daqui, talvez a do Grêmio seja. Eu gosto muito da camisa do Grêmio, eu acho a camisa do Grêmio muito bonita. E, deixa eu ver outra camisa bonita aqui no Brasil. Ah, não tem. Acho que é isso aqui. Agora, isso aqui é muito mais bonito que a do Grêmio também. Para fazer os exames de ApoA, ApoB, precisa parar de tomar estatina por quanto tempo? Clarice, não te aconselho a parar de tomar estatina para fazer exame, né? Então, assim, ó, o
que acontece? A estatina, ela não influencia muito na apolipoproteína A, ela pode reduzir um pouquinho, mas ela reduz muito a apolipoproteína B, tá? Então, se você fizer o exame tomando estatina, vai ser o reflexo do uso da estatina nas apolipoproteínas A e B, né? Reduzindo o teu LDL, reduzindo o LDL ruim, reduzindo a apolipoproteína B. Então, seria isso, né? Agora, se você quer ver se precisa ou não precisa tomar estatina, né? E aí com uma orientação profissional, tem que ser pelo menos 8 semanas, 8 a 12 semanas, 10 semanas em média, sem usar estatina para poder ver o resultado real da tua apolipoproteína A e B, né? Sem a influência da estatina aí no meio, tá? Mas não para de tomar por conta própria não, viu? Mesmo com ácido úrico nos níveis normais, é possível ter uma crise de gota? Não, não é, William, tá? Não é. A crise de gota, ela ocorre por depósito, né? Então, para depositar tem que estar saturado, tem que ter muito, né? Geralmente acima de 10 de ácido úrico para poder causar isso daí, uma crise de gota. Qual o valor de referência para a frequência cardíaca de idoso de 79 anos? É a mesma de qualquer pessoa, tá? É entre 50 e 100 batimentos, beleza? Doutor, quem tem colesterol alto pode comer ovos? Essa é uma pergunta, né? Olha só, depende a resposta disso daí, Helena. O que acontece? Se a pessoa for uma boa metabolizadora de gordura saturada, ela não só pode, como deve. Olha que interessante, eu tenho um paciente no meu consultório que começou a fazer uma low carb, focada mesmo, assim, ovo, carne gorda, queijo, e o colesterol dele caiu. Baixou, reduziu, tá? Por quê? Porque o que estava aumentando esse colesterol ruim dele era o excesso de carboidrato. Então, comendo muito açúcar, muita farinha, muito pão, né? E é isso que estava aumentando o colesterol dessa pessoa. Por outro lado, se a pessoa for uma má metabolizadora de gordura, que é o meu caso, se comer muito ovo, o colesterol vai subir muito. E aí a gente tem que ver o seguinte, subiu muito o bom ou subiu muito o ruim? E quando eu falo isso, não é se subiu o HDL ou se subiu o LDL. A gente tem que ver várias outras coisas. A gente tem que ver, o HDL vai subir? Vai subir, tá? O LDL vai subir? Provavelmente vai subir. Esse LDL que subiu é o pequeno e denso ou é o grande e pouco denso? Aumentou ou diminuiu o colesterol remanescente, que a gente chama? Como que está a taxa de oxidação do colesterol? Tudo isso para definir se essa pessoa pode ou não pode comer muito ovo. Então não é muito simples não, é complicado isso aí, não é uma pergunta. Parece ser muito simples e as respostas que vocês encontram por aí, elas são extremamente superficiais. Você vai ver pessoas acusando o ovo de aumentar o colesterol e que faz mal e que não pode comer. E você vai ver pessoas defendendo que você pode comer ovo tranquilamente, que isso não vai fazer mal nenhum, porque o ovo é um ótimo alimento e todo mundo tem que comer ovo. Não é bem assim, nem de um lado nem do outro. A gente vive, infelizmente, numa sociedade hoje polarizada. Polarizada. Onde os extremos, eles brigam o tempo todo e esquecem que existe o meio termo. Não estou falando de política só, não. Estou falando de um monte de coisa. Um monte de coisa. Vamos embora. Doutor, o uso crônico de estatina aumenta a probabilidade de rabdomiólise? Como evitar? Aumenta, tá? Aumenta, não tem a menor dúvida disso. Rabdomiólise, gente, só para vocês entenderem, ela é o seguinte. A estatina ela tem o potencial de agredir a nossa célula muscular, o músculo. Por isso que ela causa dor muscular, miopatia mesmo, dor muscular. Tá? Então, uma doença no músculo, tá? Quando você tem essa destruição muscular, você libera algumas enzimas que ficam ali dentro do músculo, que cai na corrente sanguínea e vai ser filtrada pelo rim. Quando ela cai lá no rim,
ela pode sobrecarregar o rim e causar uma insuficiência renal aguda, que é o quadro que a gente chama de rabdomiólise, tá? Como evitar? Não tomando estatina à toa, né? Esse é o principal ponto. Não associar a estatina com outros remédios que aumentam essa probabilidade, por exemplo, fibrato, que tem muita associação de estatina com fibrato, aí muita gente usa essa associação. E se tiver que usar os suplementos que são adequados a esse cenário, né? Não que eles vão evitar a rabdomiólise diretamente, porque nenhum estudo demonstrou isso, tá? Mas vale a pena utilizar para a gente poder diminuir o risco da miopatia, tá? Vamos embora. Ana, para, você não sabe. A Ana é minha paciente. Falando, agora eu entendi porque eu simpatizo com você. Você é tricolor. Porra, você é minha paciente, você me acompanha há um tempão. Vai descobrir hoje que eu sou tricolor? Toma vergonha na tua cara, Ana. Pelo amor de Deus, tricolor doente. Aliás, todo mundo pergunta assim, você atende no Rio? Cara, no Rio eu só vou fazer duas coisas. Ou eu vou no Maracanã ver o jogo do Fluminense, que eu vou bastante, ou eu vou no aeroporto pegar um voo para algum outro lugar. Pra mais nada. Mas eu tenho uns pacientes aí do Rio que estão me chamando pra conhecer uns restaurantes, que são donos. Vamos ver, um dia eu dou um pulo aí. De tanque de guerra. tô de sacanagem. Senão daqui a pouco o nego vai falar que eu tenho preconceito com o carioca. Tem não, pô. Até porque eu sou quase um carioca, né? Eu moro aqui na coisa. Quando deve ser indicado um anticoagulante? Vejo muitos idosos usando. É quase sempre necessário? Não. O anticoagulante, ele é utilizado em pacientes que têm fibrilação atrial. São vários cenários, tá? Mas no idoso, o mais comum que você vai ver é um paciente que tem fibrilação atrial, que é uma arritmia, que aumenta o risco da formação de coágulo. E aí, por conta disso, a gente faz um cálculo do risco da formação de coágulo e do benefício do uso do anticoagulante, para a gente definir se vale a pena usar ou não esse anticoagulante nesse idoso, tá? Beleza? Doutor, paciente com colesterol alto, qual o exame que deve ser feito para saber a qualidade do colesterol? ApoA e ApoB? Olha, tem muita gente aí com dúvida de colesterol. Pega, gente, eu fiz, para quem não sabe, eu fiz 3 lives de final de ano explicando sobre hipertensão, sobre diabetes e sobre colesterol. Ficou bem completo, até um pouquinho de complexidade no meio, mas eu falei muito tranquilo, num linguajar para leigo entender. Assiste, tá no meu YouTube, tá? Se vocês não sabem, eu tenho um canal do YouTube que me encheram o saco para fazer. Eu fiz e quase ninguém assiste, mas tem lá. E eu vou lá e fico botando os vídeos tudo lá para ver se um dia alguém assiste. Então tá lá, tá? Assiste lá. Beleza? Mas respondendo a tua pergunta, a polipoproteína A e B são ótimos para inferir a qualidade do colesterol. Eles levantam a suspeita de como está o teu colesterol, se está bom ou se está ruim, tá? Para definir, a gente faz o subfracionamento do LDL e do HDL, que é o subfracionamento das lipoproteínas, tá? Que é um exame que eu vou até montar um post depois, que eu fiz, e eu vou anotar essas ideias que eu tô tendo aqui, senão depois eu fico perdido. Pera aí, então vamos lá, ó. Vídeo sobre saúde, tá? Post com resultado subfracionamento. Eu fiz o meu subfracionamento e aí eu vou pegar e vou editar bonitinho, vou tentar fazer um post arrumadinho. Eu tô tentando mexer, gente, nesse negócio de montar imagem, de não sei o que, mas não é minha praia, né? Sou médico, então vocês me perdoam se a imagem não ficar muito boa aí, beleza? Vambora. Placa de gordura na carótida, há necessidade de usar Rosocor, estatinas da vida, porque minha mãe usa. Olha, depende. A resposta que eu posso te dar é depende. Por quê? Placa de gordura, né, o ateroma de carótida, aterosclerose carotídea, ela, se for grave, acima de 70%, tem que usar. Tem que usar, tá? Vale a pena usar. Né? Não é que tem, mas vale super a pena usar. Se for moderada,
vale a pena, mas depende do paciente. Se for leve, abaixo de 50%, ela entra como um marcador a mais de risco para o nosso cálculo do risco cardiovascular. Então, depende. Não dá para te falar se sua mãe tem que usar ou não, tá? Doutor, vai rolar o curso para profissionais de saúde? Vai. Vai rolar 2 cursos para profissionais de saúde. O primeiro curso que vai rolar para profissionais de saúde é o Cardiologia Metabólica Funcional. Comigo, com o Dr. Vitor, fazendo uma tutoria durante 3 meses, que a gente já está indo para a turma 3. Então a gente já está com 300 e poucos alunos formados e a gente vai abrir a 3ª turma, provavelmente em março. Não posso te dar essa certeza, porque depende do calendário do Vitor, tá? Mas provavelmente vai ser em março. E o outro curso que vai ter para profissionais de saúde, aí muito focado mesmo em nutricionista e em médico, tá? Vai ser o meu, aí sou eu sozinho, de suplemento cardiovascular, tá? E provavelmente ele deve sair agora em fevereiro, eu tô achando aí, não sei. Depende agora da minha produtora aí, liberar ou não, pra gente poder fazer. Nesse, a gente ainda vai definir como que vai ser o esquema, tá? Mas ele já tá prontinho, editado, e a gente tem só que definir alguns pormenores aí. Mas vão ter esses 2 cursos para profissionais de saúde. Entrando no assunto, já que você perguntou do curso, tem os cursos para leigos, né? Curso para leigo, meu e do Vitor, chama Saúde no Coração, né? saudenocoração.com.br, vocês acham aí, tá em promoção de final de ano ainda, acho que até segunda-feira só, tá? E aí, nesse valor, ainda ganha um curso a mais do Vitor de alimentação saudável de final de ano. E, pô, tá na época de férias, tá na época de nego estudar e poder aproveitar, né, para melhorar um pouco a sua saúde. Então, tá com baita de um desconto que vocês não têm noção. E o meu, né, que aí eu vou lançar, né, de suplemento cardiovascular para leigo. Esse já tem nome também. Vai chamar suplementação cardiovascular de A a Z. Acho que é isso. Os suplementos para o coração de A a Z. Vai ser esse o nome do curso para leigos, tá? E do profissional de saúde vai ser curso de suplementação cardiovascular. Não. Curso avançado de suplementação cardiovascular para profissionais de saúde, tá? Esses 2 cursos ainda estão para sair, beleza? Quem tem hipertensão pode usar centelha asiática e ácido alfa-lipoico? Pode, né? Se vai adiantar ou não, aí são outros 500, né? Você perguntou só se pode. Vamos lá. Centelha asiática para hipertensão é legal, tem alguns estudos bacanas sobre, tá? O ácido alfa-lipoico, ele entra muito mais como um antioxidante legal e o efeito dele a nível de hipertensão não é tão importante assim, tá? Tão importante assim, mas pode ser usado, não tem problema nenhum, tá? Tem outros suplementos melhores para hipertensão. Vitamina D, que não é vitamina, de novo. Vocês fazem a mesma pergunta 300 vezes, gente. Ou vocês não veem eu respondendo, ou eu tô muito devagar rodando esse negócio aqui para cima e tô lá no início da conversa ainda. Não sei. Doutor, boa tarde. Meus exames estão todos em níveis normais, mas ando sem energia para atividades do cotidiano e atividades físicas, sentindo um cansaço sem explicação. Minha alimentação é saudável. Tá, aí o que você tem que ver é o seguinte. Quais exames estão dentro do normal? Essa é a primeira pergunta. Porque se você dosou, por exemplo, um hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina e está falando que os exames estão dentro do normal, a única coisa que dá para garantir é que você não está anêmica. Mais nada. Então, o que seria esses exames é uma coisa muito importante. Foi dosado, por exemplo, tireoide? Foi dosado T3? Foi dosado a curva hormonal do cortisol? Foi dosado hormônios sexuais? O que foi dosado? Essa é a primeira coisa, né? Para falar, pô, tá tudo normal. Tudo o quê? Será que te dosaram tudo que tinha que dosar? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: normal pode ser normal ruim ou normal ótimo. Um exemplo, tá? A minha testosterona, ela é normal. Minha testosterona é 880. Normal.
mas é um normal ótimo. Existe paciente meu com testosterona de 250. É normal? É normal. O valor normal é de 200 a 900. Mas é um normal péssimo. Então, estar dentro do normal não quer dizer que esteja bom. Ainda tem isso. Beleza? Doutor Túlio, sobre o xantelasma. Se eu diminuir o colesterol, ele deixa de aparecer abaixo dos olhos? Não. Se você já tem xantelasma, não. Tá? Por quê? O xantelasma, gente, é o depósito do colesterol ali a nível cutâneo. Tá? E ele não significa necessariamente que seu colesterol esteja ruim. Isso é uma outra coisa. Significa que está alto. Tá? Enfim, isso é outro assunto. Mas se você já tem essa marquinha do xantelasma, ele não vai desaparecer só de você reduzir o colesterol, não, tá? Ele, na verdade, você vai ter que tirar, fazer um procedimento estético se você quiser tirar o xantelasma. Beleza? Boa tarde, doutor. Só consegui aderir a todos os suplementos tomando no mesmo horário. É isso aí. A maioria dos pacientes, tá? Eu, hoje em dia, o que eu tenho feito, tá? Eu tenho passado suplementação de manhã. Plau. E eu tô tomando assim também, tá? Agora, tem suplemento que ajuda a dormir. Pô, aí não dá para tomar de manhã. Então, 2 vezes ao dia, pelo menos, né? Um de manhã e um de noite, pode ser necessário. Mas aí tudo bem, né? 2 vezes ao dia tá tranquilo. Não dá para tomar 8 vezes ao dia, igual eu já vi nego passando aí. Tá? 7.000 UI de vitamina D por semana é uma boa dose como suplementação? Não sei. 7.000 UI por semana é uma boa dose de suplementação. Isso dá 1.000 UI por dia. Vou te dar o exemplo que eu tomo. Eu tomo 7.000 UI por dia. Eu tenho paciente meu que toma 15.000 UI por dia. Tenho paciente meu que toma 3.000 UI por dia, 4.000 UI por dia. Depende do paciente, tá? O que eu posso fazer para melhorar a minha energia? Aí procurar um médico. Olhar direitinho o que está acontecendo, né? Ezetimibe para baixar colesterol. Aí, gente, é um outro assunto. O que acontece? Olha só. Se você toma estatina para baixar colesterol, você está tomando a estatina para poder prevenir evento cardiovascular futuro. Porque a estatina, como prevenção, o que ela faz de verdade, que previne, não é abaixar o número do colesterol. Não é isso. São os efeitos secundários da estatina, que haja nível de estabilização de placa, que haja nível de perfil inflamatório, enfim. A gente chama de efeitos pleiotrópicos da estatina, que trazem esse benefício no sistema cardiovascular no longo prazo, de prevenção cardiovascular. Tá? Então, você usar ezetimibe para baixar o colesterol, você não vai ter esses benefícios da estatina. Então, você vai estar usando um remédio para baixar o colesterol. E ponto final. Sem saber nem se você precisa realmente abaixar o teu colesterol. Então, Carla, é bem complexo, né? Assim, se você me perguntar, Túlio, você tem algum paciente teu da prática clínica que você usa ezetimibe isoladamente para baixar o colesterol como uma medida preventiva? Não. Não tem, tá? Não tem. Por quê? Porque eu conheço outras formas muito melhores de melhorar a qualidade do teu colesterol e que não envolvem medicações. Por exemplo, o uso do extrato de bergamota, né, que é o Vasguard, que eu sempre falo aqui para vocês. O uso, por exemplo, de policosanol. O uso, por exemplo, do extrato de alho envelhecido. O uso do próprio magnésio. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né, de fitosteróis, até do Reduced Rice, vai. Que eu não gosto, diga de passagem, a gente pode usar. Então, tem várias estratégias para serem utilizadas, para depois chegar no remédio. Remédio. E se tiver que usar, usa o remédio certo, né? Não vamos usar o remédio errado, não. Beleza? O que pode causar a baixa da vitamina D, que era 77, e mesmo continuando a tomar 5.000 UI por dia, ela baixou para 59. O que pode ser a causa? Não baixou tanto, né? 77 para 59 não é uma queda absurda, nem nada disso. É um hormônio de depósito, né? Uma vitamina lipossolúvel, ela fica depositada.
Então você tem que lembrar que às vezes você passou por um período de alta produção também exógena, tomando sol, e essa vitamina D ela pode ter ficado armazenada e quando você dosou estava alta e agora está 59. Então às vezes tem que ou ajustar a dose ou tomar mais sol, tá? Mas 59 eu não acho baixa, tá? Não acho baixa. Doutor Túlio, é possível evitar um AVC? Pô, super possível. Né? Igual é super possível evitar um infarto. A etiologia das doenças elas são muito semelhantes, né? E o curso, esse curso que eu falei para vocês, o Saúde no Coração, que está em promoção, diga-se de passagem até segunda-feira, e que você ainda ganha um outro curso mostrando como é possível fazer uma alimentação saudável no final do ano com o Dr. Vitor Sorrentino, ele fala justamente isso, né? De todas as estratégias que existem não medicamentosas para você evitar um AVC, evitar um infarto, que são as doenças cardiovasculares que eu tanto falo aqui com vocês, tá? Então lá tem tudo isso daí. Beleza? K2 faz mal para criança associada à vitamina D? Ô Bruna, não sei te responder. Não sei te responder, tá? Não sei mesmo, não sei mesmo. Meu filho toma vitamina D e não usa K2 junto associado, tá? Mas eu nunca li nada a respeito para te dizer. Aí tem que ver com algum pediatra infantil funcional bom e que saiba te responder isso daí, tá? Vambora. É verdade que cardíaco que tem asma não pode tomar o AS ou aspirina, somente o paracetamol? Não, tem nada a ver, tá? Nada a ver. Se o cardíaco tiver alergia ao AS, aí tudo bem, é uma contraindicação, mas asma não é contraindicação ao uso do AS, tá? É verdade que o boro age em sinergia com a vitamina D? É verdade, Gabriel. O boro age sim em sinergia. O boro eu uso, né, em dose de 3 miligramas geralmente, e é um suplemento que eu uso na prática clínica minha, para mim, tá? Com um percentual para pensando em ganho de massa magra. Ele ajuda bem nessa parte também, tá? Ó, cardiologista dos meus pais receitou Xarelto e Eliquis para eles. Só que eles são muito caros. Minha mãe pediu para receitar um mais em conta e ele disse que esses é que são bons. Não tem alternativa mais barata? Ô Marisete, tem, né? É o Marevan, tá? Só que o Marevan não dá para usar sem um médico junto, porque o Marevan ele precisa de fazer exames de sangue periódicos para poder ver, né, a faixa de ação do Marevan. Então não mude para o Marevan por conta própria, mas sim tem alternativas mais baratas, né? Agora, isso é muito engraçado, né? Porque, pô, se você conversou isso com o médico, porque, ó, gente, só para vocês entenderem o contexto, tá? O Xarelto ou o Eliquis aqui em questão, ele custa aí R$ 220 por mês, mais ou menos, o tratamento. Então, sempre quando eu vou entrar com um remédio desse, eu tenho a obrigação de perguntar para o meu paciente, assim, olha, eu posso entrar com esse remédio, porque, assim, ó, o valor dele é um pouco mais caro, e tal, tal, tal. Os meus pacientes têm condição de comprar, né? A maioria deles, absoluta, tem condição de comprar. Agora, infelizmente, eu já trabalhei, né? Eu trabalho ainda no ambulatório do SUS. O paciente do SUS não tem condição de comprar isso. Senão ele deixa de comer para tomar um Xarelto ou um Eliquis, né? E aí tem alternativa mais barata, sim, não tem a menor dúvida disso, né? Agora, isso tudo aí é conversado com o teu médico assistente. Agora é muito engraçado ele falar que não tem alternativa, né? É até uma sacanagem. Enfim. Um monte de gente perguntando a mesma coisa aqui. Se o AS evita infarto, eu já falei. Ó, vamos para a última pergunta, tá? Tá na hora de ir embora.
Dose de ômega 3 de 1,5 gramas como um preventivo. Tá bom? Depende, né? Depende. Isso é importante vocês entenderem. O ômega 3, ele age, né, deixa eu explicar para vocês. Pensa assim, ó, pro ômega 3 ter a ação que ele tem que ter, ele luta contra outras gorduras da nossa corrente sanguínea, tá? Para ele poder ligar no receptor dele, ele tem esse mecanismo de competição com outras gorduras. Se ele está num nível muito mais baixo do que essas outras gorduras, você não vai conseguir fazer com que o ômega 3 ligue ao receptor para fazer a ação que ele tem que fazer. Então, o jeito de fazer isso é aumentar a concentração de ômega 3. Tá? De maneira preventiva, eu não vejo como o ômega 3 fazer a ação dele com menos de 4 gramas por dia. Não 4 gramas por dia do EPA ou 4 gramas por dia do DHA. Estou falando de um comprimido de 1 grama. Então, 4 comprimidos. Pronto, vai ficar mais fácil. 4 comprimidos de 1 grama de ômega 3. Mas um ômega 3 bom, que tenha pelo menos aí 330 miligramas de EPA, 220 miligramas de DHA por cápsula. Porque aí vai dar no total de ômega 3, mais ou menos, uns 2 gramas de ômega 3. Aí dá jogo. Aí dá jogo. Tá? Beleza? Ô, gente, esse foi o Fala Que Eu Discuto, né? 2021. Eu queria desejar a todos vocês, de verdade, tá? Um feliz ano novo, um 2021 cheio de saúde. Usa essa virada de ano, eu vou fazer um vídeo sobre isso, para vocês poderem cuidar um pouco melhor da saúde de vocês, tá? Para vocês poderem enxergar a necessidade de cuidar da saúde de vocês de verdade, não ficar fingindo, fazendo aquelas promessinhas vazias de virada de ano, de eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer, eu não sei o quê. Cara, pega, estuda. Olha, eu não tô falando de sacanagem, o meu curso com o Vitor, ele é muito bom, muito bom. Pega ele, estuda, tá barato pra caramba. Você tem tempo para estudar nas férias. Pega ele e estuda para você entender o porquê que você precisa cuidar da sua saúde. Eu, se fosse assim, eu faria isso, de verdade. É o único jeito, é sair da ignorância, é conhecer o porquê para você realmente fazer. Eu acho que isso é muito importante. Então, feliz 2021, depois eu gravo o vídeo que eu falei para vocês que eu vou gravar e posto aí para vocês, beleza? Não brinque com seu coração, hein? 2021 começou, hein? E eu ainda tô no 2020, eu fiz um bolo agora de limão com merengue suíço que tá uma loucura. Vou lá comer com café agora. Valeu, gente, um abraço.